Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é de português. Hoje nós vamos trabalhar a sílaba tônica, tá? A tonicidade das sílabas, da palavra. O que é isso? Sílaba tônica, toda palavra tem uma sílaba que é mais forte, tá? Toda palavra, quando nós pronunciamos, uma sílaba é mais forte. Então, essa sílaba eu chamo de sílaba tônica. As outras sílabas dessa mesma palavra eu chamo de sílaba átona, tá certo? Porque elas são sílabas mais fracas. Toda palavra tem uma sílaba tônica, tá? Muitas palavras que são acentuadas, que têm um acento agudo ou acento circunflexo, a sílaba que tem o acento já é a sílaba tônica. Essas palavras é fácil da gente identificar. Por exemplo, se eu escrever aqui a palavra café. Quando eu pronuncio a palavra café, vocês vão observar que o fé é uma sílaba mais forte. E eu já sei também porque ele tem acento. Então, eu já sei que a sílaba tônica da palavra café é o fé. O K eu chamo de sílaba átona, porque ela é mais fraquinha. Tá certo? Até aí deu para entender? Então, a palavra que é acentuada, a sílaba que tem o acento, nós chamamos de sílaba tônica, tá? Agora, tem palavras, por exemplo, que elas não têm acento, mas ela também tem a sílaba tônica. Vou escrever uma palavra aqui, janela. Por exemplo, a palavra janela, ela não tem acento, mas como que eu vou descobrir qual é a sílaba tônica? Uma regrinha, uma dica que eu dou e que eu tenho o hábito de usar, tá? Que eu sempre passei, é assim, ó. Vamos fazer de conta que janela é o nome de um colega meu, tá? E esse colega tá passando lá do outro lado da rua e eu quero chamar ele. Tá? Mas vamos pensar que o nome dele é janela. Aí eu vou chamar. A sílaba que eu falar com mais força vai ser a sílaba tônica. Por exemplo, assim, ô janela. Ó, vocês conseguem observar aqui, ó. Janela, vem aqui. Ó, janela. Qual é o que eu falei com mais força? É o né. Então, janela. O né é a sílaba mais forte. Então, sempre que eu quiser descobrir a sílaba tônica da palavra, eu uso essa minha regrinha, tá? Eu chamo a palavra como se ela fosse um colega ou alguma coisa que tá lá longe e eu quero chamar para mim, para chamar atenção. Aí eu chamo o nome, tá? Eu nunca vou falar assim, ó, janela. Não, né? Eu falo, ô janela. Então, vocês vão observar que é o né que é forte. Também não vou chamar assim, ó, janela, certo? Então, outra dica, deixa eu pegar uma outra palavra aqui. Computador, estamos usando muito. Computador. Também não tem acento essa palavra, certo? Agora vamos pensar o seguinte, eu quero chamar um colega que está lá do outro lado da rua que se chama computador. Computador, por favor. Olha só. Observaram qual é a sílaba mais forte? Conseguiram perceber então? Computador, vem aqui. Eu não vou falar assim, ó. Então a sílaba tônica é o do. Eu não vou falar assim, ó. O computador. O computador. Não, não é nem computador. Não. A sílaba tônica, então, é computador. Sempre a sílaba que eu falar um pouquinho com mais força. Conseguiram entender? Se não conseguirem, coloquem lá nos comentários da turma, tá? Que daí a gente faz uma aula virtual para tentar esclarecer, tá? Mas a dica que eu dou é essa. É você chamar como se a pessoa tivesse, mas tem que ser bem natural, tá?
Se você forçar, você vai acabar forçando outras sílabas. Tem que ser bem natural. Como se eu fosse chamar o Caio. Ô Caio, Vinícius, observaram? Pedro, Rihanna. Observaram que tem uma que eu chamo com mais força? São essas as sílaba tônica, tá? E observaram que nenhuma tem acentuação, com exceção do Vinícius, né? Deu para entender? Agora nós vamos falar o seguinte, que de acordo com a classificação, com a posição, da sílaba, nós damos um nome para essa palavra, tá certo? Então, nós vamos falar agora da classificação, tá? Vamos começar aqui na primeira palavrinha que nós trabalhamos, que foi café. Aonde está a sílaba forte? Para classificar a sílaba e dar o nome da sílaba, da palavra, da classificação da palavra, nós temos que verificar sempre da última sílaba, tá? Nós, em vez de começar a contar desse lado, nós vamos começar a contar do lado de lá. Última, tem a penúltima e a antepenúltima, tá certo? Vamos começar com a palavrinha café. A sílaba tônica, no caso, é a última, certo? Sempre que for a última sílaba tônica, nós damos o nome dessa palavra de oxítona. Toda palavra em que a sílaba tônica é a última, tá na última posição, o nome dela é oxítona, tá certo? Então, oxítona é a palavra onde a sílaba tônica está na última posição. Entendido até aí? O mais difícil vai ser decorar esses nomes, porque de resto é fácil, tá? Depois tem a palavra janela. Lembrando, já marquei aqui que janela, a sílaba forte, a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, penúltima é que vem uma antes da última, não é? Então, por ser a penúltima, nós chamamos que a janela é uma palavra faltou espaço. Paroxítona, tá? Lembrando, café é oxítona porque é a última sílaba. Quando for a penúltima sílaba, nós chamamos ela de paroxítona, tá? E público. Tirei o computador, eu botei uma outra palavra aqui, ó. Público. O público. Tá vendo? Qual é a sílaba mais forte? É o pu. E até vocês vão perceber que ela já tem acento. Quando é a antes, ó, lembrando que essa aqui é a última, penúltima e esta é a antepenúltima. Sempre que for a antepenúltima, tá? Nós chamamos ela de proparoxítona. Sempre que for a antepenúltima. E tem uma regra que é bem fácil de identificar as palavras proparoxítona. É uma regra muito fácil, porque toda proparoxítona tem acento. Todas. Não existe uma proparoxítona sem acento, tá? Então, toda palavra que vocês observarem que o acento estiver na antepenúltima sílaba, eu chamo ela de proparoxítona. E eu olhei uma palavra e já vi que o acento está aqui, eu não penso nem nas oxítona e paroxítona, eu já sei de cara que é uma proparoxítona. Deu para entender? Então, toda proparoxítona é acentuada, ou o acento agudo ou acento circunflexo, tá? Por exemplo, lá em cima, ó, que é o título da nossa aula é sílaba tônica. Olha aqui, ó, tônica, ó. Se eu separar essa palavra em sílabas, o K é a última sílaba,
O ni é a penúltima e o to com um acentinho, vocês estão observando, é a antepenúltima. Então, se o acento está na antepenúltima, eu não preciso nem chamar para saber que ela é uma proparoxítona. Só pelo acento estar ali. Mas se eu quiser testar, eu vou chamar tônica, vem aqui. Tá vendo? Só colocar a palavrinha numa frase como se você estivesse chamando. É uma dica, tá? Que não é uma regra. Eu acho mais fácil identificar, tá certo? Se vocês quiserem, pode fazer, mas se não, se acharem uma outra forma de identificar, pode tentar, tá bom? O que eu deixei para vocês de atividade, turminha, além do conteúdo do livro, da página 85 e 86, eu deixei um arquivo em PDF com uma pequena explicação, um resumo de tudo isso que eu acabei de falar, tá? E 3 atividades que eu quero que vocês copiem no caderno e façam, tá? A primeira atividade vocês vão ler, tem algumas palavrinhas onde vocês vão pintar a sílaba tônica. Por exemplo, palavra café. Eu vou pegar um lápis de cor e vou pintar só a sílaba tônica, tá? Primeiro eu tenho que descobrir e pintar. Não precisa ser com lápis de cor, pode ser com lápis normal, até se estiver errado, mais fácil de apagar. E do lado vocês vão escrever como eu fiz aqui. Ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Essa é da número 1. Da número 2 eu dei um retângulo com algumas palavras. E embaixo tem uma tabelinha onde está escrito oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês vão distribuir aquelas palavras na tabela. Se for oxítona, eu vou botar na primeira coluna, paroxítona na segunda, proparoxítona na terceira, certo? E a última atividade é bem parecida com o que eu fiz aqui, tá? A única diferença é assim, ó, vocês vão circular a sílaba tônica, vão separar a palavra em sílabas e vão classificar, tá? Essa é a atividade que eu deixei lá para vocês fazerem. Qualquer dúvida a gente vai conversando, vai colocando nos comentários da turma. Tá certo, então? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Fico aqui, deixo um abraço para vocês e até a próxima aula.